Boa noite, Fernando. Estamos me escutando bem? Olá, meu caro. Tô sim. Tudo bem, Big? Tudo bem, amigo? Tranquilíssimo. Muito bem. Aqui, Ótimo. primeiro te agradecer aqui pela presença aqui comigo, com a turma aqui do canal do Zero, falar um pouco do nosso Cruzeiro com a nossa galera aqui. E você, como um torcedor ilustre, né, é uma honra para a gente receber aqui. Obrigado pelo ilustre. Torcedor sempre. É uma honra. Sempre acompanho aí as transmissões do canal. Acho muito bacana. Vejo aí que vocês têm estrutura, tem tarimba. Muito legal, viu? Acompanho, acho muito bacana, muito pertinente, e vocês foram também muito importantes na reconstrução, né, do Cruzeiro como o que está acontecendo hoje, né? Se não fosse a torcida, isso não aconteceria, mas alguns torcedores foram mais importantes, porque foram eles que pegaram, como se diz em Minas, o touro com a unha, né? Verdade. E como a gente sempre fala lá no canal, né, o canal do Zero, o canal da reconstrução, por isso, né, reativamos o canal na pior fase da nossa história, né, que foi esse final de ano aí, na verdade, 2019 inteiro, que trouxe para a gente uma tristeza muito grande, né, Fernando? Mas agora eu só queria, para a gente começar, igual eu estou fazendo sempre aqui, eu queria que você contasse um pouco aí do seu começo como cruzeirense, como foi influência, coisa de família, essas coisas todas que a gente gosta de contar de quando a gente começa a torcer para um clube de futebol, né? Eu não me entendo assim, eu não entendo a vida sem ser cruzeirense. As fotos mais antigas que eu tenho, as lembranças assim mais tenras da minha vida, da minha existência no planeta Terra, que é azul, né? É, é com a camisa do Cruzeiro. Eu pequeno, rolando ali uma bola do Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro. Essa é a principal e mais longeva imagem que eu tenho. Então, eu nunca soube que existia outro time, nunca entendi a vida sobre outro aspecto que não fosse como torcedor do Cruzeiro, desorientadamente torcendo pelo Cruzeiro. E as primeiras imagens que eu tenho assim, isso através do meu avô, cruzeirense, do meu pai, naturalmente cruzeirense, e as primeiras imagens assim marcadas na minha memória foram duelos muito fortes com o Internacional, ainda nos anos 70, né? Duelos com Joãozinho ali, Figueroa, Zezinho Figueroa, né? Do outro lado, Falcão, o goleiro Manga. Esses jogos que o Cruzeiro acabou, né, levando a pior, né? Porque nesse ano aí o Inter, se não me engano, o Enio Andrade era o comandante do Inter. Enio Andrade ou aquele outro paulista. Depois eu vou Minelli, lembrar o Rubens Minelli. Minelli, Minelli, né? É o pode, Minelli. pode, pode ter sido, sim. Porque Esse é o Minelli. é É o o Minelli. Minelli. Esses jogos, eles não saem da minha lembrança, cara. O Mineirão era grande, né? Tinha aquela lembrança assim, você subia as escadas, primeiro aquela fila, né, para comprar o ingresso, aí você subia a escada, aquela coisa iluminada, você ia subindo, subia primeiro, virava, aí você via primeiro a luz, depois você via aquele campo verde. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu vi o Mineirão, é igual ver o mar pela primeira vez. Nunca esqueci. Aquela claridade, aquela coisa linda, aquela coisa emocionante, aquele degrau grande da arquibancada, né? Até hoje eu sinto a textura daquele chão, eu sinto o cheiro daquele Mineirão que não existe mais, sinto nos meus olhos, na minha retina, aquela grama brilhante ali, que era longe, né? O campo era longe, era você via as pessoas pequenas lá, né? Depois eu virei um frequentador, principalmente do gramado ali atrás do gol, conversando com os jogadores, mas ali eu me fiz não só como torcedor, mas também como um sonho profissional, de ver o jogo ali com o microfone. Aquilo fez minha cabeça de um jeito que eu mudei minha vida para que ela fosse encaminhada para o radialismo, para o jornalismo e para a cobertura esportiva, por onde eu estive durante muitos anos, com muita felicidade. E você,
como trabalhou, eu acho que foi 10 anos, né, como repórter de dentro do campo. Como que é para você, como é um cruzeirense declarado, trabalhar com futebol? Se te atrapalhou algum dia, ou se isso fez você mais forte, mais firme nas opiniões? Como é que você... Porque a gente tem muita gente que tem problema em falar o clube, né? Por causa de N fatores. Para você foi como? Foi tranquilo? Eu até entendo, Big, eu até entendo que alguns profissionais não queiram falar o time que eles torcem. Eu entendo perfeitamente. Mas entre os profissionais é preciso falar. Então, eu não confio assim na moral de um profissional que entre os colegas, e eu conheço alguns, principalmente em Minas, que chegam entre os pares, falam, não, eu não tenho time de futebol. Isso é uma mentira descarada de um tamanho. Assim, você pode até não declarar para a torcida, como fazem vários, declarar enquanto você está trabalhando, mas ali, tomando uma cerveja, tomando um café, fala assim, não, eu não tenho time. Isso é conversa para boi dormir. Não, não é assim. Então, eu tenho essa opinião radical justamente porque eu nunca pensei diferente, eu nunca entendi a vida sem ser parcial. Porque eu nunca entendi que o fato de ser torcedor, você não interfere no resultado, você não tem você não vai sobrepor nenhuma informação. Nenhum torcedor radialista trabalha melhor ou pior porque torce para um time. E eu posso citar pelo menos uns 10, começando pelo Juca Kfouri, que é o grande exemplo de quem declara o seu time e, ao mesmo tempo, tem condição de falar abertamente sobre todos os outros, sobre os times aqui de São Paulo, principalmente. Né? Então, em BH, eu trabalhei 10 anos na TV Globo, no esporte. Mas antes, eu fiz parte do elenco, do time, de uma grande rádio experimental a nível nacional, que foi a 107 FM, aí em Belo Horizonte. E essa rádio começou um ensaio de uma cobertura esportiva. Então, lá, depois eu fui para a Rádio Cidade, também em BH, e aí eu comecei, os primeiros toques à bola foram no gramado da 107 FM, ali na reportagem. E ali tinha que explicar que era cruzeirense. Eu tinha os cruzeirenses, tinha os atleticanos, e eu me forjei na vida profissional assim, e achei que estava bom mesmo. Quando eu fui para a Globo, existia um rigor muito grande, mas logo eu tive a felicidade de apresentar o quadro de esportes no Bom Dia Minas com o meu querido amigo, saudoso Arthur Almeida, atleticano. E, puxa, muito cedo, né? Eu não sei entender a vida sem rir, sem ter bom humor. Eu acho graça da vida, eu acho a vida boa. E o Arthur, embora tivesse uma cara muito fechada, assim, era um cara fantástico, também era um bem-humorado e gozador demais. Então, a gente fazia muitas coisas no Bom Dia Minas de provocação. Ali eu me formei como um jornalista torcedor. Ali não teve mais volta, aí não tinha mais volta. Aí eu fui queimando pontes, assim, me posicionando perante a torcida do Cruzeiro, ganhando moral. E com a outra torcida, do time de Vespasiano, perdendo. Mas eu estava um pouco me lixando para isso, não me importava. Tanto é que eu tinha já pretensões de sair de Minas, eu tinha coisas que eu pensava que podiam ser legais, e de fato foram. E aí, mais um tempo, eu acabei indo para o Recife, para a Globo Nordeste. E foi maravilhosa a experiência lá. Lá também eu logo falei, pô, vou torcer para um time aqui. Torcer para um time aqui, entre aspas, porque eu torço para o Cruzeiro, aqui na China, na Lua, no Japão, debaixo da terra, dentro d'água, eu sou cruzeirense. Mas como eu estava lá, eu logo identifiquei o Esporte Clube Recife, como o time mais cruzeirense do Nordeste. E me identifiquei de tal forma, sendo cruzeirense, que quando eu ia para os jogos, a torcida jovem, que é amiga da Máfia Azul, sempre cantava Esporte, Cruzeiro, amizade o ano inteiro. Esporte, Cruzeiro, amizade o ano inteiro. Então, eu tenho hoje 3 times no Brasil. Eu tenho um time e eu torço de forma simpática para 2.
o Sport no Recife e a Chapecoense, porque lá eu tive laços fortes também, por causa do meu filho. É um time que o mundo inteiro aprendeu a ter como seu, se não primeiro, o segundo time, né, Big? Verdade. E você está falando de Recife, Fernando, eu participo de um canal chamado TV Fora do Eixo, que tem um representante do esporte, chama Felipe Luna, e ele mandou falar com você, mandar que a turma lá do Recife tem muita saudade quando você trabalhava por lá, mandou um abraço, Felipe Luna, torcedor do esporte, que você Felipe comentou Luna, aí. da melhor qualidade, maravilha. O esporte, eu tenho uma experiência muito legal, grandes amigos no Recife, a torcida do esporte. O esporte tem uma identificação com o Cruzeiro, eu não sei dizer o que é, mas tem aquela pegada cruzeirense, né? Um dos Verdade. exemplos é ter vencido a Copa do Brasil em cima do Corinthians, né? É verdade. Aqui, o Nolasco, Gustavo Nolasco, né, que é um Poxa, craque, craque. pediu para me falar duas coisas com você. Primeiro, ele pediu para te perguntar se é verdade que essa união da torcida, que você tem alguma coisa com essa união da torcida do Cruzeiro com o esporte. Eu sugeri, porque um dia eu tinha ido fazer um jogo do Campeonato Mineiro, o Guarani de Divinópolis cantou essa música, Guará, Cruzeiro, amizade o ano inteiro. Eu sugeri para a jovem fazer isso. A jovem arreia, arreia, eles cantavam isso. E aí eu logo demonstrei meu amor pela torcida. Foi uma combinação de fatores. A jovem já era amiga da Máfia Azul, né? E ainda é, né? Eu fiquei muito feliz com a homenagem. Eu ficava sempre muito feliz quando eu ia para o campo. Estava lá, Ilha do Retiro, lembra um pouco o Estádio da Independência, nos antigos tempos. É um pouco parecido. Você conhece, Big, a Ilha do Retiro? Não conheço. O Independência é antigo que eu fui É lá um muito. pouco, assim, está entre Independência e o Pacaembu, assim, é um estádio muito charmoso. E é próximo. Então, você vê muito a torcida ali e tal. Eles cantavam, eu ficava muito feliz. Mas o Nolasco é cruzeirense assim, da prateleira mais alta, Mais alto. da estante do patamar azul ali, do panteão azul. O Gustavo está na mais alta. Concordo, eu falo com ele que ele é um craque, né? Um craque da nossa camisa, escreve como ninguém, um cara espetacular. Amanhã, depois eu vou até te pedir para você fazer uma pergunta para ele, que amanhã ele vai estar aqui com a gente. Mas antes, ele tem outro caso assim, interessante que ele me pediu para te perguntar, para você contar. Você estava no Orelhão, no Parque Antártica, quando chegou o buffet da festa do Palmeiras em 96. Como é que foi essa história aí? Essa história é muito boa, cara. É aquele título, né? Assim, o repórter que vem de fora, né? Você chega muito cedo, porque tem uns flashes para fazer. Então, o jogo à noite, você chega. O Parque Antártica, ele ficava. Hoje a situação é diferente, né, porque é o Allianz Parque, mas era muito integrado. É como se dentro do Barro Preto tivesse um estádio. Ou dentro da sede campestre lá da Rua Canárias, lá de Pampulha, tivesse um estádio. Então, o clube é todo integrado ao estádio, é tudo muito ligado, um clube muito bacana aqui na Pompeia. Então, eu lembro de ter chegado aqui em São Paulo muito cedo e ter ido para o Parque Antártica muito cedo. Eu almocei lá, fiquei lá, e vai, volta, não tem nada para fazer, vai, anda e tal. De repente, eu vejo uma movimentação que era anormal e era o buffet chegando. Champanhe, canapés, coxinha, croquete, e vai, e toma aí cerveja. Cara, me deu uma tristeza tão grande. Falei, já é a festa. É a festa. Não tinha muita condição, né, de ser diferente. Eu penso que se fosse a gente faria a mesma coisa. O time voando, o time Parmalat, né? O time do Palmeiras, né? Era que tinha a base da seleção, né? Djalminha, Rivaldo, Luizão. Era um timaço, mas né? por incrível que pareça, eu tive duas alegrias lá no Parque Antártico. Eu não sabia que seria um lugar tão querido para alegrias. Tristezas também, né? Porque
depois nós perdemos uma Copa do Brasil de uma forma também tão trágica, drástica, né? Onde eu também estava, aí eu já estava em Belo Horizonte, essa outra que a gente perdeu, eu estava pronto para entrar. Atenção, peraí, 0-0, vai para os pênaltis. Fernando, assim que for para os pênaltis, você está na Savassi, a gente vai te chamar. Peraí, só essa cabeçada aí, peraí, ó, Azéias! Caiu, acabou, não precisa mais entrar. Que tristeza. Essa foi a volta. Isso foi em 97, 97? 98. 98. E o que nós estamos falando é 96. Mas 97 teve também lá aqueles gols inesperados. O Fábio Júnior fez, nós viramos, estava 2-2. Teve um jogo, acho que foi semifinal. Esse foi em 98, né? Foi uma quarta de final, Palmeiras e Cruzeiro, de 98, que o Fábio Júnior fez o gol praticamente no último lance, com a jogada do Miller. Aí a torcida do Palmeiras tem muito problema com a gente também, né, Fernando? Outro dia eu fui no jogo do Palmeiras, o último jogo que eu fui, Cruzeiro e Palmeiras, eu me atrasei e eu estava trabalhando e foi agora, no Allianz Parque. Quando eu vejo 1-0 Cruzeiro, nossa senhora, não, eu tenho que chegar, mais 2-0 Cruzeiro, 3-0 Cruzeiro, eu chego, meu Deus do céu! Bom, eu só vi gol do Palmeiras. Virou, foi 3-3. Lembra desse jogo? Lembro. Cara, foi Libertadores, não foi? Copa do Brasil também. Copa do Brasil. Nós desclassificamos o Palmeiras, né? Que aqui no Mineirão a gente fez, tomou um gol e no finalzinho o Diogo Barbosa fez um gol de cabeça. Aí empatou o jogo, o Cruzeiro classificou. Sim, sim. O título de mais um, né? Nosso. Mais um. Mais um. Ô, Fernando, para a gente contar aqui uma coisa bacana, alguma história, você deve ter várias, mas uma outra história de arquibancada, de campo, uma história assim bacana para a gente relembrar a época do estádio. Para lembrar de estádio, né? Eu gosto muito de lembrar desse dia. Eu tinha uma caneta Parker 51. Quem coleciona caneta sabe, caneta tinteiro Parker é uma raridade, uma coisa assim. Puxa vida, é preciosa mesmo. Eu gostava muito dessa caneta, mas tinha que ter um tinteiro ali e tal. Mas eu andava sempre com ela e eu fui para esse jogo, para um jogo muito especial, que foi na Supercopa. O Cruzeiro precisava ganhar de 3-0. 3-0. Eu tinha perdido de 2-1, né? Não era isso? 2-1 na Argentina. Contra o River? Contra o River. 91. Perdeu lá de 2-0. 2-0. Tinha que fazer 3-0. E era um jogo improvável, mas existia uma confiança tão grande. Tinha Boiadeiro, né? Mário Tilico, Charles, né? Esse foi um jogo assim da minha grande memória afetiva, assim, cruzeirense é esse. Sei que, puxa vida, quando se não me engano, foi o Ademir que fez o terceiro, ou o Mário Tilico, eu não sei. Cara, foi uma euforia tão grande, uma alegria tão grande, que eu peguei a caneta e falei assim, essa vai para o universo, e mandei ela para cima. Sabe que ela não desceu, nunca mais desceu, ela subiu, cara. A caneta subiu, ela foi para o céu. Eu entreguei para o céu a caneta. Eu não vi ela descendo, né? Então eu acredito que ela não desceu. Ela está voando até hoje, está lá no céu do Mineirão, cara. Está lá. Esse jogo, a gente está aqui no canal do Zero, a gente está com a ideia, e já tem, né? Porque o Nonato faz parte aqui com a gente do canal, né? O Nonato, maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro, de relembrar esses caras, né, Fernando? Esses caras são muito importantes na nossa história, tem muita gente que não lembra mais, mas aquele começo de 91, eu falo que esse Cruzeiro e River foi o pontapé inicial do Cruzeiro para a década de 90, gloriosa nossa, né? Essa virada histórica, esse título de super campeão da Supercopa lá, que só tinha os campeões da Libertadores, mas tem muitos caras que muita gente nem lembra, né? Você falou um aí, Ademir, cara. Ademir. O Ademir, o próprio Boiadeiro, que jogou muito. Tem uma geração. Outro dia eu estava comentando numa dessas lives, acho com o Virgão, Virgão teve ontem, né? Teve aqui com a gente ontem. Então, eu estava comentando com ele. A geração de 98, o Nonato estava em 98? Não, ele saiu em janeiro ou fevereiro de 98. Ele não seguiu o ano, não.
Sei. Então, esse time de 98, ele foi muito bom. É um time muito forte, que tinha o Gotardo, tinha o Dida, que foi vice-campeão brasileiro contra o Corinthians, numa partida, uma decisão muito forte, 3 jogos, empatou aqui no Mineirão, empatou aí no Mineirão, empatou aqui, depois perdeu de novo a terceira, melancolicamente, no Morumbi. Esse time talvez o que a gente tenha tem mais carinho com ele, porque é um time que só não ganhou. Um detalhe, né? Esse detalhe pequeno. Não ganhou, mas era muito bom. Um time que não entrou para a história, mas que deu muitas alegrias, né, na trajetória dele, né? Verdade. Porque aquele ano de 98 disputamos 4 finais, né? Pois é, não ganhou nenhuma, né? Ganhou o Mineiro só, né? Aí perdeu essa do Palmeiras que a gente falou, perdeu para o Palmeiras na Mercosul também, e perdeu o Brasileiro, mas aquele time, né, tinha Dejair também, que era um craque de bola, jogava muita bola. Aquele time realmente faltou um canequinho ali para a gente lembrar desses caras aí. Pois é, porque a gente nem lembra. O Baresi, Júnior Baresi jogou muito, o Miller jogou muito. O Miller chegou a ganhar um título, né? A Copa do Brasil, né? Eu acho assim, o Giovani chutou, mas quem bolou, quem estava ali era o Miller, porque o Miller conta isso muito, muito bem. Aquele chute do Giovani, estou falando do último jogo, né? Contra o São Paulo. Último minuto, né? Último minuto. Ele ia chutar alto, cara. Ele ia chutar alto. O Rogério Ceni ia pegar. Mas o Miller, que era um ex-jogador de São Paulo, falou: chuta, rasteira, a barreira vai abrir. A barreira vai abrir. Não deu outra. Não deu outra. Cara, e aquele lance é interessante porque o Giovani já estava saindo de frente com o Rogério. Então foi uma frustração na hora que o cara... Porque falta não é gol, né? Não é pênalti, né? Não, então o cara sai de frente lá e tal. Aquele jogo foi um dos mais emocionantes que eu tive no Mineirão. Isso aí é disparado. Você conversa com muita gente que fala isso, que aquele gol do Giovani, aquele título de virada no finalzinho. O Cruzeiro tem muita história dessa, né, Fernando? Tem. Eu vivi a última aqui em São Paulo, né? Contra o Corinthians. Aquilo foi maravilhoso. Aquilo ali foi divino. Aquele jogo apertadíssimo, tenso demais, né? Um gol anulado, né, do Corinthians, né? Que poderia ser decisivo naquela partida. Poderia acabar com os ânimos, mas como ele foi anulado, o efeito foi reverso. O Corinthians sentiu demais e aí depois brilhou a estrela, nem precisava, mas brilhou ainda mais a estrela do Arrascaeta, aquele gol ali de frente para onde estava a torcida do Cruzeiro. Foi maravilhoso, maravilhoso. Só que a gente fica triste, né? Porque, infelizmente, né, Fernando, tocar nesse assunto aqui, que aquele título, infelizmente, parece que maquiou muita coisa que estava acontecendo no Cruzeiro, né, cara? A gente chegou... Porque parecia, assim, muito... como se diz, estava tudo bem, né? O Everton Guimarães deu uma entrevista para o Virgão 2 dias atrás, falou que um dia entrevistou o Robinho lá, ele falou que o salário estava em dia, que o grupo era unido, o Itaí trabalhava muito bem e tal. Aí como que a gente ia desconfiar que estava acontecendo aquela coisa toda lá né? Por trás daquilo tudo, do caneco tinha aquela sombra toda que estava acontecendo. Então isso foi muito triste, né? Olhando para trás, né, eu lembro assim que eu fui aquele dia, eu fui pro hotel do Cruzeiro, porque eu não sabia onde é que você vai comemorar a festa. O Itaquerão é longe demais. O Itaquerão, puxa vida. Então a gente ficou esperando para ser liberado, a torcida, e eu fui lá para ver os jogadores. Eu e um grupinho de torcedores lá. A gente ficou lá no hotel esperando, porque a gente ia para BH, a festa ia ser em BH. E aí, Big, quem é que chega? O Itair. O Itair chega antes do time. O Itair chegou com a mesma cara que ele estaria se o Cruzeiro tivesse perdido. Se o Cruzeiro tivesse sido goleado. Sério, cumprimentou todo mundo, falou: eu vou dormir. Ele e a esposa.
o Itaí vai dormir. Aí, na hora me pareceu assim, muito profissionalismo. Achei profissional. Poxa, o cara vai dormir, não vai, todo mundo pulando aqui. Quando chegou o ônibus, aí ficou mais evidente a cara sisuda dele. Imagina, chegou o ônibus, pá, 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 todo mundo lá e tal. E passou muito tempo, eu fiquei pensando, pô, o cara é sério, né? É sério. Mas depois vem essa história, ele aí, atleticano, não sei, se foi atleticano ali, ele estava com cara de atleticano que trabalha no Cruzeiro, ganhou o título, o hexacampeonato da Copa do Brasil. De jeito nenhum ele estava feliz. De jeito nenhum. Nunca esqueci disso. Eu não sei se você concorda comigo, assim, é uma coisa que eu falo às vezes nos programas do Canal do Zero, o Itaí Machado, a gente não tem como provar essas coisas, eu falo como torcedor mesmo, que foi um cavalo de Troia. Um presente de grego. Presente de grego. Que virou o Cruzeiro agora? Isso aí parece coisa realmente de torcedor adversário poder fazer isso, né? Pois é. Porque você contou esse caso aí que você imagina, qualquer dirigente do mundo queria ser campeão e diretor de futebol, cara. O cara é diretor de futebol. Ele não veio no ônibus com o time. Cara, coisa estranha. O time foi campeão, hexacampeão. Estava na quarta, chegou às quartas de final da Libertadores. É brincadeira, né, cara? A gente fica muito triste, Fernando. Eu queria saber. Eu já vi algumas falas suas sobre isso, mas eu queria te perguntar, não posso deixar de perguntar, o que você achou disso que aconteceu com o Cruzeiro, cara? Sinceramente, assim, pessoas, né? Na verdade, o cruzeirense e o Cruzeiro também foi vítima, né? Sim. Tanto é que hoje a gente fica mais preocupado com quem vai assumir o clube do que verdadeiramente com o time dentro de campo, né? Então, exatamente. O extracampo, né, acabou falando muito mais alto, né, Big? O rebaixamento quase não... A gente não fala de rebaixamento. Não fala. Assim, Não é problema. Eu acho que o rebaixamento é do jogo, é para ser jogado. Essa história de ficar... pois é, o Inter nunca foi rebaixado, o São Paulo... Quer dizer, era o Inter, São Paulo, Santos, Cruzeiro e Flamengo, né? Isso aí, cara, daqui a 5 anos mudou, daqui a 3 anos mudou também, o Flamengo quase foi rebaixado. Isso é um detalhe. No Brasil tem 2 times que não foram rebaixados. É? E quantos ganharam a Copa do Brasil 6 vezes? E quantos foram considerados o melhor time brasileiro do século XX? Pois é, tudo é lista, tudo é estatística. Esse é um detalhe. Eu acho que o fato da segunda divisão ter vindo foi uma tragédia, mas não foi o desastre, o ciclone, a hecatombe que foi esse roubo. Eu me sinto vítima de um assalto. Me sinto vítima de um grande assalto, uma mão armada, uma invasão, uma terra arrasada. Eu sinto isso. A sensação é essa, de impotência perante uma coisa que foi completamente calculada, como se a gente, sabe, golpe financeiro, o cara aposta tudo, a casa, a fazenda, o iate, o carro, e perde tudo. É isso. Nós perdemos muito do nosso orgulho. Verdade, muito, muito, muito. E a gente tinha, né, esse orgulho todo, né, o Cruzeiro era exemplo, né? O Cruzeiro era exemplo, o Cruzeiro tinha os clubes aí batendo cabeça e o Cruzeiro sempre o exemplo, salário em dia, fazendo as coisas todas certo, e o Cruzeiro chegou nesse ponto que a gente chega na rua, alguém que vê a gente com a camisa do Cruzeiro quer dar uma zoada, nem fala mais Série B, chama de caloteiro, né? Os caras, o que fizeram com a gente foi isso, né? O que fizeram com a gente. Essa é a grande questão, né? Porque, poxa, você vê lá em Buenos Aires, né, na Argentina, o River caiu também, mas caiu, pá, pá, né? Bateu e subiu, né? Os times todos fazem isso, né? Todos fizeram até então, né? Mas eu não digo com certeza que isso vai acontecer. Eu digo que a gente torce muito para que isso aconteça, mas não existe mais nenhum parâmetro. Ainda bem,
que os parâmetros todos estão alterados, né? Todos. Então não tem parâmetro para o Cruzeiro, para o campeonato alagoano, campeonato do interior da Inglaterra, da Bélgica, os parâmetros da Suécia, todos os parâmetros estão alterados, né? É verdade. E te perguntar sobre, né, o seu pai hoje é o presidente do clube, agradeço muito a coragem do seu pai, né? E o que você está achando aí dessa loucura, na minha opinião, de ter 2 eleições no ano? O que você está achando aí do futuro político do Cruzeiro, que a gente tem que se preocupar muito com isso, né, Fernando? Ontem eu fiz uma live com meu pai, eu até chamei de uma conversa de pai para filho, mais do que uma entrevista com o presidente, uma conversa de pai para filho. E ele está muito feliz pelo trabalho, pela missão cumprida. Foi isso que ele se propôs a fazer, é isso que ele está fazendo, entregando. Eu vi, logo que a gente entrou, o povo reclamando aí que a reforma do Estatuto propõe que o voto seja feito por torcedores que pagam algum tipo de mensalidade, um sócio-torcedor. Ora, primeiro, o que foi apresentado pelo Conselho foi um rascunho, tem 40 páginas. Não é decisivo, não é definitivo, é só uma ideia. Mudar estatuto é coisa muito complicada. Eu sou absurdamente favorável à mudança do estatuto. Eu falei isso com ele ontem. Eu acho que um time que apregoa, que fala, que tem 9, e que fala com fato, com razão, temos 9 milhões de corações batendo forte, nós não podemos ter um futuro político decidido por 400 pessoas. Isso é o quê? Você pega, qual é a representatividade que esse conselho tem para falar em nome de 9 milhões? Eu não estou discutindo as pessoas, eu estou discutindo os números. E a gente precisa ter mais representação. Agora, como que é? Se com 400 votos existe aquela farra de caldo, churrasco, camisa, ingresso, você imagina com 4 mil, 8 mil votos? É preciso ter um limite, alguma forma de controle desses votos e pagar, sim, claro, o cara quer votar, você tem que pagar. Você quer ser sócio do Cruzeiro? Então pague, ajude. Então, não é assim, eu sou torcedor, eu vou votar. Claro que não, em nenhum lugar do mundo é assim. Porque eu sou cruzeirense. Não, eu até entendo que a torcida queira se manifestar e votar, mas tem que ter algum tipo de controle disso para que não haja um desmando, um curral eleitoral esportivo, que é muito comum de acontecer. Eu vejo com alguma preocupação a eleição do dia 21, porque esses conselheiros que foram suspensos, expulsos, eles estão conseguindo liminar para votar, direito deles. Parece que 13 conseguiram, né? 13 já, né? hoje, 13. O total de 13. Eu acho que é 16, né? O primeiro foi 3, eu acho que hoje foi mais 13. Eu acho que são então, 16. Veja bem, eles tiveram direito de votar. Eles não estão tendo direito de voltar. É só votar. A expulsão ainda ela está consumada. Eles só estão tendo direito de votar. Nisso aí, quem está? Tem o filho do Perrella, que recebia R$90 mil por mês, R$90 mil por mês. O Serginho Alterosa, que recebia, vocês sabem quanto, né? Ele se dava aumentos atrás de aumentos. Essas pessoas, então, vão pleitear o direito de voltar para o Cruzeiro. Cabe ao novo presidente colocar essa questão para os conselheiros, né? Mas a minha preocupação maior, também é só uma preocupação, é saber o seguinte: a eleição passada foi decidida, sabe com quantos votos? 15 votos. O Wagner ganhou do Sérgio Rodrigues por 15 votos. Se esses votos que vão ser contados separadamente forem suficientes para ser maior que a diferença, que eu acho bem provável que seja, no Conselho, tem 4 chapas, divide aí os votos do 400 por 4 chapas, cada um, se não tiver um disparate muito grande, cada candidato vai ter menos de 100 votos, e aí se elege o presidente do conselho, né? 4 chapas. E aí, qual a preocupação? Duas questões. Esses votos vão ser separados, ficam ali numa outra
numa outra urna, separados. E aí entra a questão jurídica, que pode se arrastar. Ou seja, mais um problema, né, que aparece aí. Você tem mais outra eleição, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. A loucura desse ano da reconstrução. Eu fiz uma entrevista com seu pai eu não me esqueci o mês, não sei se foi março, estava lá na sede, foi muito boa. Fiz essas perguntas para ele. E eu acho que a ideia, tanto do torcedor, Fernando, eu não sei se você concorda comigo, que foi a primeira derrota nossa em 2020, porque o que o torcedor queria? Uma composição para levar o Cruzeiro até dezembro. Né? Sim, era o mais sensato. Sensato. E aí eles colocaram essa história aí do estatuto, mas o estatuto tem que servir ao clube, né? Essa é a minha opinião. Eu sei que está no estatuto e tal, mas, cara, a gente não pode mais passar por isso. E, então, Billy, eu concordo, mas o estatuto é a Constituição, né? O país tem a Constituição, o clube tem o estatuto. Como é que muda a Constituição? Teve uma Assembleia Constituinte, né? Em 88, ela foi refeita, reformulada. Claro que já tem milhões de brechas e possibilidades de novas mudanças, mas o estatuto é a coisa mais sagrada de um clube, é a coisa mais importante que, como você disse, tem que sim servir ao clube. Mas quais são as mudanças nesse estatuto? Elas não podem ser feitas atabalhoadamente. Tem que ser feita assim. Eu concordo com meu pai quando ele diz que a principal preocupação do estatuto hoje, voltando a reforçar a minha posição de que eu acho que o voto tem que ser direto. Eu acho que o torcedor tem que ter decisão política, mas do jeito que está esculhambado o momento político cruzeirense, a primeira coisa a ser feita é blindar o Cruzeiro, proteger o Cruzeiro para que esse desastre não aconteça de novo, porque senão acontece. Se não tiver umas cláusulas na nosso estatuto para proteger desmandos, um deles é mais assintoso, né? Aquela farra de PVA, por exemplo, PVA de todo mundo pago com dinheiro do Cruzeiro, os cartões corporativos. Na época da renovação do Fábio, o Fábio tem, né, o cara que mais jogou com a camisa do Cruzeiro, ele precisaria de empresário para renovar o contrato? Sim, precisaria. Ok, é um direito que o jogador tem, tá legal. Não, isso não tem nada a ver com o Fábio. Mas o Cruzeiro receber um intermediário, cara, para negociar com não foi o Fábio que pediu, o Cruzeiro que determina o intermediário, precisa disso. Com o Fábio. Com o Fábio, né? E sabe quanto o intermediário recebe? Mais de 1 milhão. Pois é, cara. É isso que eu tô te falando, cara. Aí tem uma pergunta aqui que eu vi, mas passou. Cadê o dinheiro que estava no Cruzeiro, né? Que a gente tem essa pergunta sempre para fazer. Mas, Fernando, só uma pergunta. Isso aí, se você não quiser responder, não tem problema algum. Tem algum candidato preferido nessa eleição do presidente do Cruzeiro? Ontem eu perguntei para o meu pai, antes da live começar, eu liguei para ele, claro, né? Um jornalista prudente vai entrevistar o pai. Então eu falei, ô Paps, que pergunta que você não quer responder? Ele falou, nenhuma. Não, nenhuma. Salário atrasado de jogador, 3 meses de salário atrasado, podemos falar? Claro, lógico. Dívida da FIFA, lógico. E votação, claro, pode falar. O fato dele falar que eu posso perguntar não quer dizer que ele vai responder, né? Então, é o seguinte, eu fico esperando a orientação da base, porque eu não vivo a política no clube, eu vivo a experiência do meu pai. Então, ele falou que aí essa pergunta ficou, né? Porque eu falei, então é essa. Olha só como eu o apertei. Ele falou, eu posso te falar em quem eu vou votar. Eu vou votar no presidente do Cruzeiro. Meu apoio. Eu vou votar no presidente. Falei, mas você vai votar no presidente, mas como você sabe quem vai ganhar? Não, o que ganhar tem o meu voto. Falei, então você vai anular o voto? Ele falou, não, eu não estou dizendo isso.
Falei, não, mas se o que ganhar tem o seu voto, eu falei, não, por isso o voto é secreto. Aí, então, ele não falou. A outra pergunta difícil que eu fiz para ele, essa eu acho até mais difícil, que eu perguntei qual é o filho preferido dele. Aí, Ele também não respondeu. essa é a pergunta dificílima e sem resposta, né, velho? Depois eu tentei com o Neto. Falei, então, e aí, Papi? E o Neto, qual é o preferido? Aí ele também não respondeu. Ou seja, e sabor. Agora, eu acho assim que a gente fica muito preocupado com Família União. Família União, claro, Família União é um câncer, né, que esteve no Cruzeiro. Mas a ideia de um movimento político que se chama Família União, ela não vai acabar, não, gente. Ela não vai acabar. O que tem que acabar são os corruptos. Eu não estou defendendo Família União, eu quero ver longe, longe. Mas tanto uma chapa quanto a outra tem elementos que já foram da Família União. Não é isso? Isso não é verdade? É verdade. É um grupo político muito forte no Cruzeiro. Muito forte. E que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Sabe uma coisa que me preocupou na entrevista que eu fiz com o Sérgio Santos Rodrigues lá no Canal do Zero, foi que ele falou assim, eu falei pergunta, né, sobre alguns conselheiros e tal, ele falou que, tipo assim, na política não se rejeita apoio. Então eu fiquei preocupado, essas coisas assim, sabe? Coisa de torcedor mesmo, eu não estou falando mal do Sérgio, né? Não, nada disso, ninguém parece tá um cara falando. muito preparado, mas essas coisas me assustam, entendeu? Pelo que a gente passou. O Sérgio, o que me chamou muita atenção no projeto dele é a criação do Instituto Cruzeiro, né? Ele tem coisas bacanas aí com relação a isso. O Granata, eu já o conheci, quando eu fui fazer o lançamento do meu livro aí em Belo Horizonte, o Granata foi, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Acho que nenhum nem outro, da forma como eles estão disputando, seria o ideal para o momento. O ideal seria um candidato de coalizão, de consenso, que seria o Brand, né? Que seria o Brand. Ficaria até o fim do ano, dava arrumada na casa, mas eles acharam melhor seguir dessa forma, né? Sem um candidato. O Conselho não quis fazer um candidato. Então, eu acho que quem perde é o Cruzeiro com isso. Um desgaste grande, divisão grande, para no ano que vem, para no fim do ano, ter outra vez, a não ser que, claro, tomara que o presidente que vencer reúna todas as forças, né? O que eu acho legal, falaram aí do Pedrinho BH, a informação que eu tenho é que o Pedrinho BH continua no clube ajudando, como grande cruzeirense que ele é, independentemente de qualquer resultado. Isso já é uma tranquilidade, né? Porque ali é um cara que ajuda, né? Porque a situação financeira a gente sabe como tá. Ontem o Valdir Virgão, a gente está com essa brincadeira aqui, que o convidado faz a pergunta para o convidado no dia seguinte. O Valdir Virgão me pediu, fala com o Fernando assim, se você faria igual ou algo diferente e melhor do que o seu pai fez aí nesse curto prazo aí como presidente do Cruzeiro. Cara, eu não aguentaria nem um dia de todos esses meses que ele aguentou. Eu não faria nem um décimo, nem uma unha, nem um cabelinho. Eu acho meu pai super, meu ídolo, né? Eu sou fã dele. Ele tem um equilíbrio muito grande e, assim, claro que nunca me consideraria apto para um desafio desse. Eu sou de arquibancada, como é o que nós estamos falando aqui. É lá que eu gosto de torcer. Eu vi isso quando eu deixei de ser repórter esportivo, que aí eu vivi mais intensamente esse meu lado de torcedor. No tempo de repórter esportivo, eu sentia muita saudade de estar no campo de uma outra forma, né? Com mais liberdade, com menos compromisso profissional e mais compromisso emocional. Então, eu jamais encararia essa parada torta que meu pai encarou. E acho que fez muito bem, soube controlar muito bem. Agora que passou, a gente vê, pois foi isso tudo. Mas ele teve discussões seríssimas aí, a renúncia do Wagner, ele costurou tudo isso, a renúncia do Granata, depois
compor ali com quem estava ainda querendo sair fora, né? Muito difícil ter limpado essa clareira para a estrada seguir, né? Muito. E o Nonato, né, o Capita, tá mandando aqui um abraço para você e para o seu pai, dando os parabéns para o seu pai. Valeu, Nonato. Aí, assim, o cruzeirense, como eu, você, os cruzeirenses de verdade, agradece demais o que seu pai fez, porque é uma bomba. Eu ia te perguntar até isso, se quando ele assumiu isso aí, você não ficou preocupado, né, com a saúde, essas coisas, né? Mas ficamos como filho, eu imagino, né? Cara, ele pegou o coronavírus junto com todo mundo que pegou lá no Cruzeiro. Você lembra? 3 pessoas ou 4 pessoas do Conselho de Gestor pegaram o coronavírus. Ele pegou junto. Imagina, a preocupação ainda dobrada. Ele vai fazer 82 anos. A gente ficou preocupado no início, no meio e no fim do processo todo. Rapaz, eu fico imaginando, né? Porque a gente tem uma preocupação muito grande com o pai da gente e tal. É lógico. Já passou, né? E vou te contar. Aí, na live de ontem que eu fiz, né, veio a pergunta: doutor Dalai, você não gostaria de ficar ainda atuando nos bastidores do Cruzeiro, continuar ali? Aí eu falei: tem essa pergunta aí, Papos? Mas você quer que eu chame a mamãe aí para responder? Porque ele já cumpriu a etapa dele. Ele está muito satisfeito de estar saindo nessa hora, conforme ele tinha previsto mesmo. Dia 21 de maio, eleição, e é isso. É verdade. Nós estamos caminhando para o final aqui, Fernando. Eu ia te perguntar algumas coisinhas. Seu time preferido, né? Não é preciso escalar ele, não. O time que você gostou mais de ver na história do Cruzeiro é muitos. Eu sei que é difícil, por isso que a pergunta é difícil. E um ídolo seu com a camisa azul? Olha, o time, sem dúvida nenhuma, foi o time que ganhou a votação do Bem Amigos, né? O time de 2003, entre os 3 melhores times do Brasileirão de pontos corridos. Esse aí, você ganhou a Tríplice Coroa, esse time jogava, Alex fez gol de letra no Flamengo. Nossa Senhora! Esse time era demais. Foi o primeiro a fazer mais de 100 pontos, né? Acho que ainda mais de 100 gols, mais de 100 gols, mais de 100 pontos. Gols. Esses recordes não vão ser batidos, né? Não vão ser. E porque também o campeonato tinha mais clubes também, aí que não vai ser batido mesmo, né? Então o time é esse. Agora o ídolo, o grande ídolo, né? Como eu falei no início, esse time do final dos anos 70, né? Do meio dos anos 70 para frente, o Joãozinho, esse grande ídolo que eu vi jogar, eu vi ele driblar, ele vinha para a ponta, aquele ponta legítimo de raiz, né? Ficava numa parte do Mineirão, que eu sempre via ele ali enfrentando o Inter. É a imagem mais forte que eu tenho de futebol, das mais antigas. Então, meu ídolo é o Joãozinho. O ídolo do meu pai também, cara. O meu pai fala que igual o Joãozinho ele nunca viu. Ele já chega nesse ponto, ele nunca viu. Fernando, só para a gente ir para a fase final, o Ix, que é um amigo nosso, Guerreiro Ix, sim, luta sei. muito, sabe, Felipe Ix. Vejo no canal. Se você lembra quando você esteve lá no Calaveras, no Prado, se você lembra disso? Eu lembro. Ele falou que pergunta ao Fernando se ele curtiu, se ele gostou, se ele lembra. Foi maravilhoso, lembro sim. Foi muito bacana, lembro. Fernando, é isso aí, cara. Eu só te pedi aí para fazer parte dessa brincadeira nossa aí. Amanhã a gente vai ter o Nolasco aqui, o nosso craque Nolasco. E você fazer uma pergunta para ele, para a gente passar para ele amanhã, para a resposta, para dar sequência aqui, a nossa resenha dos guerreiros aí, que é falar do torcedor e da arquibancada, essas coisas. A minha pergunta para ele é o seguinte: ele, como um grande escritor, né, como craque das letras que ele é, como é que ele vê? Hoje todo mundo está fazendo um exercício de futurologia, né? O que é normal, o que vai ser normal, o que não vai ser. Então, qual ele olhando assim para as páginas heróicas e imortais que vão ser escritas e considerando ele um grande escritor, quais vão ser as emoções dessas futuras páginas heróicas e imortais que nós vamos escrever daqui para frente? Será um drama?
Será um épico? Será um livro de muita ação com um final feliz? Final nunca tem, mas um capítulo que, se ele como escritor que é, o que ele vê, quais são as tonalidades dessas páginas que ainda precisam ser escritas? Essa é a minha pergunta para o Nolasco. Muito bom, porque ele vai destrinchar isso aí, viu? O Nolasco, quando ele pega o lápis aí... Ele é craque, ele é craque. Ô, Fernando, antes de tudo, eu te agradecer pela participação, cara. Eu que agradeço. É uma honra muito grande receber você aqui com a gente. A turma toda do canal, o Nonato, o Fabinho, tudo mandando um abraço grande para você, agradecendo para vocês também, a sua participação. E para encerrar, eu queria que você falasse, você como um torcedor, que o torcedor do Cruzeiro escuta muito, um alento para o torcedor de despedida aqui da nossa live, falar alguma coisa, pelo menos assim, uma coisa positiva, para a gente tentar olhar para frente e ver um futuro ou alguma coisa de melhor aí para a nossa história. Muito obrigado, viu, Fernando? De verdade. Valeu. Obrigado, Big. O que eu tenho para dizer é o que a gente está falando a todo momento nessa pandemia, é a hashtag vai passar, vai passar. Eles passarão, nós passarinho, flutuante, voando. A gente vai sair dessa, a gente está num momento difícil, mas o mundo inteiro está. E olha a confusão que deu. O Cruzeiro não jogou Série A, o mundo para. Então nós somos muito grandes, importantes, maravilhosos. E a gente tem que se olhar no espelho e entre nós com essa grandeza que é típica, natural nossa. E vai passar. E a gente vai passar, e a gente vai viver, e a gente vai voltar. Se Deus quiser. Se Deus Muito quiser. Obrigado, Fernando. Um grande abraço. Foi espetacular, cara. Muito obrigado, adorei de também. verdade. Abração. Até Abração. mais. Valeu, galera. Tchau.